todos, está começando agora o programa Na Fronteira do Conhecimento com pautas sobre ciência. Aquela ciência que nos cerca a todo momento e em todo o lado e que você nem sequer dá por ela. Um programa que vai ao ar todas as semanas aqui nesse canal com um toque luso-brasileiro e sempre com um convidado especial que conversará sobre assuntos de interesse nas áreas de ciência, tecnologia, inovação, ensino e educação. Por isso, sinta-se à vontade e fique connosco na próxima meia hora. O programa de hoje começa com uma pergunta. Toma atenção. Você sabe o que é onicomicose? Muitos não devem saber, não é? Mas se falarmos de micose da unha, quase todo mundo sabe o que é. Uma nova forma de tratamento está sendo aplicado com muito sucesso através da chamada terapia fotodinâmica e cujos estudos foram e estão ainda sendo realizados por uma jovem pesquisadora do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. E, além do tratamento, a doutora Ana Paula da Silva, que hoje é a nossa convidada, desenvolveu igualmente estudos para o diagnóstico dessa doença que afeta milhões de pessoas no mundo e particularmente no Brasil. Muito bem, doutora Ana Paula da Silva. Olá, Ana Paula, olá. Muito obrigado por estar aqui conosco e por nos vir falar de um tema tão importante, não é? A onicomicose, ou a micose da unha, como é vulgarmente desconhecida, sabemos que ela é uma infecção que aparece principalmente nas unhas dos pés. Principalmente nas unhas dos pés. Ana Paula, como é que ela aparece e como é que se desenvolve? Como é que essa doença se instala? Será por falta de higiene? Será por contacto com algum produto? Por exemplo, a água? Será por micróbio? Me explica um pouquinho como é que essa doença se desenvolve e com tanta gente que sofre desse mal. A onicomicose ela é causada por fungos, bactérias ou leveduras, né? Esses micro-organismos são oportunistas. Então, normalmente eles vivem facilmente em água, em lugar que tem escuro, que seja escuro, com pouca luminosidade, e úmido, né? E quente. Então, ele sobrevive fácil. Então, a gente está em contato com esses micro-organismos direto. Esses micro-organismos, eles sobrevivem de queratina. A queratina, ela é um dos principais componentes da unha. Então, o fungo, quando ele vê uma oportunidade, algum machucadinho que a pessoa tem, ou algum descolamento, quando ela pratica esporte, às vezes descola no sapato, esse fungo entra e oportuna, né, e sobrevive ali, se alimentando da queratina e no ambiente que ele gosta. E isso acontece em qualquer pessoa? Em qualquer pessoa. Todo mundo está sujeito a ter uma coisa dessas? Todo mundo. 20% da população tem onicomicose. 20%? É muita gente. E 90% das pessoas com de 40 e 60 anos também têm onicomicose. E por que entre 40 e 60 anos? Há alguma relação com a idade, com falta de, sei lá, de resistências? Isso, porque diminui um pouco a resistência da pessoa aos micro-organismos e aumenta o contato dela também. Porque ela vai tendo maior tempo em contato com esses micro-organismos e eles aproveitam a oportunidade para... Então já sabemos o que é a onicomicose, como é que ela se prolifera. Essa doença aparece assim espontaneamente. Portanto, como tu falou, ela é oportunista, não é? Os micróbios são oportunistas. Olha, Ana Paula, os tratamentos que são disponíveis até há bem pouco tempo eram feitos por via... Eram e ainda são, não é? Por via oral. Ou seja, através de comprimidos, de cápsulas. E a maior parte dele demoram cerca de 1 ano até começarem a ter algum efeito no combate à onicomicose. Para além de apresentar efeitos secundários, está provado que, inclusivamente, esses medicamentos eram de alguma forma tóxicos para o fígado, não era? Isso. Para o fígado. E no decurso do teu mestrado, você conseguiu tratar com êxito a onicomicose, através da aplicação de LED azul e de curcumina, que é um corante derivado da planta curcuma. O resultado desse estudo foi premiado em 2012. Você recebeu um prémio em 2012 durante o seu mestrado.
o processo de tratamento é eficaz e já está sendo utilizado. Ana Paula, explica como foi feita essa pesquisa e de que forma é que é feito esse tratamento com terapia fotodinâmica. A terapia fotodinâmica ela já é bem conhecida para o tratamento de algumas doenças, né, como câncer de pele, e atualmente ela vem sendo bastante utilizada para a inativação de micro-organismos. É justamente pela a resistência dos micro-organismos aos antibióticos que a gente tem atualmente. Então, a gente, conhecendo os princípios básicos da terapia fotodinâmica, nós estudamos para inativar os micro-organismos causadores de onicomicose. Então, a terapia fotodinâmica ela precisa de 3 elementos para que ela ocorra. O oxigênio, que está no organismo, no micro-organismo, a luz, que ela ativa o fármaco, e o fármaco fotossensível. Então, a gente começou esse estudo, para isso a gente selecionou 3 micro-organismos, que são os principais causadores de onicomicose, que é o Trichophyton rubrum. É o quê? Trichophyton rubrum. Esses nomes científicos é que me deixam muito bem, mas realmente complicado. segue. Aí o Trichophyton mentagrophytes e a Candida albicans, que são bastante já conhecidos na literatura. Então, a gente pegou esses 3 micro-organismos e a primeira parte do estudo foi ver se a terapia fotodinâmica era viável para inativar esses micro-organismos. Então, nós pegamos esses micro-organismos, levamos ao laboratório e colocamos o fármaco, iluminando com a luz específica e avaliamos a morte desse micro-organismo. Na primeira fase, a gente estudou vários fotossensibilizadores, várias doses de energia e escolhemos os dois fotossensibilizadores mais viáveis, né, que teve a melhor inativação. Escolhido esses 2 fotossensibilizadores, que um é russo, que é o Fotogen, ele é importado. A gente já conhecia alguns resultados dele na literatura, por isso a gente escolheu ele. E a curcumina, que a gente podia sintetizar aqui no Brasil. Então, mas que ainda não tinham experiência com a curcumina. Com a curcumina não, para esse tipo de micro-organismo. Qual foi a ideia de escolher a curcumina? Por quê? A curcumina ela já está sendo, né, estudada para inativar algumas bactérias na área de odonto, né? E aí a gente pensou na viabilidade de inativar fungo. Legal. E por isso a gente fez os testes primeiramente in vitro. Aí a gente escolheu esses 2 fotossensibilizadores. Com bons resultados, a gente submeteu o trabalho para o comitê de ética e então partimos para o tratamento clínico. No tratamento clínico do mestrado, a gente tratou 90 pacientes. 90? Isso. A gente pegou 45 pacientes e tratamos com o Fotogen, que era esse medicamento importado, e 45 a gente tratou com a curcumina, que foi sintetizado já por uma indústria farmacêutica no Brasil. Certo. E, paralelamente, a gente no laboratório desenvolveu um equipamento também que fosse portátil, simples e viável economicamente para fazer essa inativação no paciente. Que é com o LED azul. Que é com LED azul. Legal. A gente pegou legal. o LED, os engenheiros desenharam pra gente. Fizeram o projeto do aparelhinho, né? Para incidir a luz diretamente no paciente e que fosse confortável para quem estivesse aplicando e para quem estivesse recebendo a aplicação também. Certo. E a gente teve excelentes resultados. 89 dos 90 pacientes tiveram resultados satisfatórios, né, uma cura clínica. Sim. E claro que a gente vai trabalhando para o paciente não se recontaminar. Por ser um fungo fácil de se contaminar, né? Então a gente faz esse trabalho para que ele tome cuidados em casa para fazer a higienização do sapato antes de pôr no pé. E a higienização como? É feita como? Isso, jogar algum spray ou algum talco de inativação mesmo de micro-organismos. É uma receita velhinha, pôr o talco no sapato, Isso. não é? E sempre, nunca colocar o sapato direto no pé. Sempre um dia antes ele fica no sol. Então o sapato a gente fala um dia no sol, um dia no pé. Nunca usar ele 2 dias consecutivos, porque tudo isso proporciona um crescimento... O ambiente propício para o crescimento do micro-organismo. Então... E além de cuidar assim, com materiais na hora de... A mulher, principalmente, quando vai a manicure, pedicure, tem que tomar esses cuidados também, de levar o seu próprio equipamento, de ir num lugar confiável. Vocês ficaram entusiasmadas, então, com esse resultado, não é? Sim. Principalmente com o uso da curcumina, não é? Isso. A gente teve resultados semelhantes, né, com os 45 pacientes, tanto para o Fotogen quanto para a curcumina, mas a vantagem é que a curcumina era muito mais barata. Claro, então e a nossa, não é? E a nossa. Tu tem um esquema que pode mostrar sobre o que é a terapia fotodinâmica, não é? Isso. Por favor, mostra essa imagem para os nossos espectadores.
para eles terem mais ou menos a noção de como é que é a terapia. Tá. Então, Então aqui a gente tem uma molécula de fotossensibilizador. põe isso. E essa molécula, ela é ativada pela luz. Aí, esse fármaco fotossensibilizador, ele vai ser ativado com a luz e vai interagir com a célula do micro-organismo. Certo. Essa interação entre o fotossensibilizador ativado com a célula vai interagir com o oxigênio da molécula, e o oxigênio da molécula, que estava lá no estado normal, estável dele, ele vai para um estado mais ativado. Certo. E aí vai se formar espécies reativas de oxigênio, e essa espécie reativa de oxigênio é que vai causar o dano na mitocôndria e a morte celular do micro-organismo. Legal. Ana Paula, deixa eu te perguntar uma coisa. O tratamento que vocês estão desenvolvendo, ele está sendo feito ainda em nível experimental ou já está sendo disseminado para alguns lugares, alguns locais no país? Tá, atualmente, assim, já temos a indústria que vai produzir o equipamento. Já está lançado. Vocês é rápido, hein? Temos também a indústria que vai produzir o medicamento, né? Então, certo, o tal da curcumina, não é? Isso. E aí está em fase de aprovação já para ser lançado no mercado. Então, as duas empresas estão com o processo na Anvisa para comercializar já esse medicamento. E qual é a expectativa? Vocês vão distribuir os aparelhos onde? Nos postos clínicos? Onde é que vai ser? Então, atualmente... Ou é para venda do pessoal médico? Atualmente, a procura grande já tem sido por podólogos, né, que trabalham já bastante com onicomicose, e por dermatologistas. Certo. Então, são os dois grandes público-alvo. O grande público-alvo. Vocês têm recebido muita correspondência, muita gente procurando vocês para querer resolver os problemas, porque é problema grave, não é? Como é que vocês têm gerido essa procura? A gente tem alguns parceiros, né, que estão ajudando a gente no tratamento, porque a gente inicialmente tinha uma fila de espera de 300 pacientes. 300 pacientes? Então não tinha como atender todo mundo, né? Então a gente fez parceria com alguns podólogos que auxiliam a gente nesse tratamento a nível de pesquisa clínica, né? Certo. Mas esses podólogos estão só, por exemplo, em São Carlos? Ou... Tem um em São Carlos, em São Paulo e Ribeirão Preto. Então vocês estão falando para as pessoas procurarem esses vossos parceiros que é para iniciar, digamos, os tratamentos, é isso? Isso, para um projeto clínico. Então tem uma pesquisa que... Para quando é que nós podemos esperar? Vamos chutar. Avisa processo de aprovação. Daqui a quanto tempo? É um pouco demorado. Eu acho que vai um ano e meio ainda. Mas também não é muito tempo assim. Não é porque já está em processo, né? É bem legal. Tu sabes mais ou menos quanto é que vai custar um aparelho desse? Mais ou menos. Eu acho que em torno de uns R$2.000, talvez. Sim, mas é um aparelho que vai durar... vai durar quase uma vida inteira, não é? Isso, e para o profissional é um equipamento até barato, porque ele vai poder tratar muita gente com equipamento. Quantas sessões é que normalmente são feitas para curar a onicomicose? Atualmente está sendo em torno de 10 sessões. 10 sessões? Isso, então a gente faz essa sessão uma vez por semana, né? Em torno de 1h30 cada sessão, né? O paciente fica ali com a gente. E está dando em torno de 10 sessões. 10 sessões dá aí 2 meses e meio, a pessoa... Já está livre. Aí varia, né? Vai depender também da lesão do paciente, o tempo de lesão, o tipo de micro-organismo, a resposta do organismo também. Entendi. Tem pacientes que precisam menos de 10, tem pacientes que precisam um pouquinho mais. Um pouquinho mais, mas é garantido que a cura está lá. Isso, é garantido. É garantia. Isso é um caso... Nossa, muito legal, Ana Paula. Foi realmente... Como é que foi você receber um prémio por esta pesquisa do tratamento? Nossa, foi muito gratificante. Foi muito legal, não foi? Isso foi em 2012, legal. Não foi? Em 2012. Que prémio foi? Ivone Mascarenhas, aqui no Instituto de Física, como o melhor projeto de mestrado. Mas que maravilha. Parabéns, Paula. Muito obrigada. Nós vamos voltar a conversar na segunda parte desse programa. Já falámos agora nessa primeira parte do tratamento, agora vamos falar de outra parte que você também está desenvolvendo, que é a parte do diagnóstico, que essa é outra parte bem interessante. Este bloco do programa Na Fronteira do Conhecimento está completa. Voltaremos após um breve intervalo com o segundo e último bloco, onde continuaremos a falar com a doutora Ana Paula da Silva, do Grupo de Ótica do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, que hoje nos traz boas notícias sobre
tratamento da onicomicose. Voltaremos já a seguir. Fico por aí. Até já. Olá, bem-vindos à segunda parte do programa Na Fronteira do Conhecimento. Hoje estamos recebendo a jovem pesquisadora doutora Ana Paula da Silva, do Grupo de Geótica do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, responsável pelo desenvolvimento de um novo tratamento da onicomicose, a mais conhecida, a famosa micose da unha, através de terapia fotodinâmica. Resultado de um estudo que foi feito no decurso do mestrado da Ana Paula, um tema que já abordámos na primeira parte deste programa. Nessa segunda parte, vamos falar de um novo diagnóstico dessa mesma doença, da micose da unha, um estudo que também foi desenvolvido durante, desta vez, o doutorado da Ana Paula e que também foi premiado no Instituto de Física de São Carlos. Este novo diagnóstico é, reparem, com base em imagens. Ana Paula, antes deste novo estudo, como é que era feito o diagnóstico da onicomicose e quanto tempo levava para se obter os resultados? Ou seja, por que fase é que um paciente tinha que passar até descobrir que tinha essa micose da unha? A gente tem alguns tipos de diagnóstico, né? Então, a principal é a visita ao médico mesmo, é o diagnóstico clínico. Depois tem o diagnóstico por microscopia direta, o laboratório retira um raspado da unha, põe numa lâmina e lá ele consegue ver se tem fungo ou bactéria ou levedura, qual tipo de micro-organismo. Mas ele não consegue falar que micro-organismo é. E tem também o diagnóstico por cultura laboratorial. Pega um raspado da unha também, coloca num meio que são alimentos para o micro-organismo e aí são meios seletivos. Esse demora em torno de 4 meses para você ter um resultado mais específico, porque você precisa crescer o micro-organismo e ir eliminando. Então você coloca com antibiótico no meio para eliminar as bactérias e ver se só sobrevive fungo. Esse diagnóstico você consegue falar qual tipo de micro-organismo é. Então, se é um fungo, que tipo de fungo é. E o PCR, que é bem específico, muito bom também, só que ele é muito caro. E ele também é demorado, demora em torno de uns 4 meses, porque ele precisa passar pela primeira fase, que é o de cultura, para selecionar o micro-organismo, e então, só que ele é mais preciso para diagnosticar o tipo de micro-organismo que é. Então, eu sei falar se é o Trichophyton rubrum ou se é o Trichophyton mentagrophytes que está ali naquela lesão, através desse exame. Só que são exames, assim, demorados e caros. Então, caros quanto? Estamos a falar de quanto? Mais ou menos. Um exame desse custa quanto? Uns R$150 o de PCR, só para saber qual micro-organismo. Então, muitas vezes, o que acontece? O médico acaba fazendo o diagnóstico clínico e já prescrevendo algum antibiótico antifúngico de amplo espectro, porque aí ele vai ter um resultado positivo. Alguns médicos mais cautelosos ainda guardam esse tempo, mas também depende da paciência do paciente, né? Então, às vezes, eles já querem... já não tem paciência, a pessoa já não tem paciência. Já quer algum medicamento para resolver o problema. E com esse estudo, quanto tempo é que demora a diagnosticar a doença? Seria em real time, em tempo real, né? Sim, em tempo real. Isso, a gente tira a imagem, a gente consegue... É uma foto? É uma foto. Com uma luz de ultravioleta. Sim. E aí nessa imagem a gente tem a unha, aqui a gente pegou uma unha, a gente analisou alguns Essa é uma unha doente? Não, essa é uma falsa positiva. É uma falsa positiva. Porque como é imagem, a gente ficou na dúvida se a unha com o fungo a gente consegue ver a alteração e uma unha que tivesse alguma lesão, mas não tivesse um micro-organismo ali. Certo. Será que ia dar alteração na nossa imagem também? Entendi. Então, por isso a gente pegou um falso positivo e a gente vai mostrar aqui para vocês. Então, aqui é um paciente que ele não tem, foi realizado a cultura para a gente saber, então deu negativo mesmo. Ele não tem onicomicose, mas ele tem algumas lesões na lâmina. Essa é a imagem de fluorescência. A gente pega o equipamento com a luz ultravioleta e acopla numa câmera fotográfica normal. Aí essa é a imagem que a gente tem. A gente pega essa imagem, joga num programinha no computador que chama MATLAB e aí esse programa ele vai dividir essa imagem em escalas de cores. Então cinza, vermelho, azul e verde.
A que interessa pra gente aqui é a verde. A gente vê que a área que tem diferença, né, na unha, ela é um pouco mais intensa. Então aqui, quanto mais pro vermelho, mais intensa tá nesses locais. Certo. A gente consegue observar que está bem amarelo onde tinha as manchas Aquelas visíveis. manchas, né? Que não se sabia o que era. Se era fungo ou se era só uma manchinha. E aí nós vemos que o amarelo já está se aproximando na escala para o vermelho, Para o não é? vermelho. Aí a unha que tinha onicomicose, a gente optou por uma unha que não tivesse muito acometida, né? Mas que tivesse e por cima uma estrutura saudável, mas que o micro-organismo estivesse por baixo. E ele deu positivo nos testes convencionais. Fizemos a mesma imagem. Então aqui a gente tem um modelinho do equipamento acoplado à câmera. Certo. E aqui é onde está localizado os micro-organismos dessa paciente. Certo. Essa paciente foi positivo para o Trichophyton rubrum. Essa é a imagem semelhante à primeira imagem. E aí a gente jogou no mesmo programinha do computador. E aí a gente viu que tinha uma intensidade muito maior na área que tinha o micro-organismo. Então, esse estudo a gente não finalizou ainda, né? E a gente está comparando com outro método que já está sendo utilizado em outros países, que é as imagens por câmera de infravermelho. Essa câmera ela vai medir a temperatura vai fazer uma imagem por temperatura. Então, ela consegue ver a temperatura para mim do local onde é sadio, onde tem micro-organismo. E esse método também já está sendo estudado mundialmente. Então, a gente pegou esses dois métodos para que a gente tivesse dois diagnósticos por imagens e pudesse comparar com os diagnósticos convencionais. Agora, a gente está numa fase do estudo atualmente que a gente está processando os dados laboratoriais. A gente fez parceria com uma professora da Universidade Federal de São Carlos, que vai fazer o diagnóstico... Quem é a professora? A Fernanda Aníbal. Ela vai fazer o diagnóstico por PCR para a gente, e aí a gente vai tentar correlacionar essa imagem, a intensidade, com o tipo de micro-organismo que for encontrado no PCR. Certo. Então, essa é a fase que a gente está no estudo agora. Muito bem. Processando esses resultados. E vamos, então, agora a próxima parte do estudo é correlacionar a imagem com o tipo de micro-organismo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Ana Paula. Quando é que uma pessoa deverá procurar um especialista para fazer, digamos, esse diagnóstico? É quando a coisa já começa a ficar feia, quando ela desconfia, ou é mais preventivamente? Quanto antes ela for, mais rápido ela vai ter a cura. Quantas vezes? Uma vez por ano? Fazer uma visita no médico uma vez por ano? É isso? Não é necessário. Basta assim que ela fique atento, né, à estrutura da unha, se está parecendo sadia. Se ela vê alguma anormalidade, vai já atrás de um médico. Mesmo que ele vai falar que é só, às vezes, uma deficiência de cálcio, dá uma manchinha branca. Mas é preferível ela ir no começo. Porque quanto mais tempo a pessoa espera para procurar um diagnóstico, mais tempo ela vai demorar depois para receber uma cura clínica. Essa pesquisa tu ainda está desenvolvendo? Essa eu estou desenvolvendo. Daqui a quanto tempo é que tu... Eu pretendo, no máximo, o começo do ano que vem já ter terminado e defender o doutorado. Já defender o doutorado, já com prova, já com, digamos, com a base do estudo fechado. Quanto tempo é que demora... Esta é uma pergunta mas quanto tempo é que demora a diagnosticar a doença? Mais ou menos. Então, para os tratamentos convencionais, dá em torno de 4 meses, né? Para o nosso vai ser, né, se a gente conseguir a resposta, hoje a gente já pode afirmar se tem onicomicose ou não com esses resultados que a gente já tem, né? E é assim, instantâneo? Instantâneo. Tira a imagem e você já consegue ver se tem ou não onicomicose. Mas a gente quer ir além, né? A gente quer ver qual micro-organismo está ali para o médico... Fazer um diagnóstico já apontando para qual é o micro-organismo. Esta pesquisa, qual foi o principal grau de dificuldade que tu encontrou para fazer essa pesquisa? O diagnóstico ele é muito complicado, né? Porque mesmo esses diagnósticos convencionais, a gente tem muito falso negativo. Então, a ideia até começou do diagnóstico, porque no meu projeto do mestrado, dos 90 pacientes, a gente conseguiu um resultado de 20 só.
O restante deu tudo negativo, mas a gente via que estava contaminado, tinha o diagnóstico clínico, mas o de cultura, o de microscopia, não, a gente dava falso negativo, né? Então, por isso que a gente teve a ideia de tentar trabalhar um pouco no diagnóstico. Porque é uma doença que é difícil de diagnosticar. Então, você vê uma alteração, então, às vezes a alteração, como aquela primeira imagem que eu mostrei, não é nem onicomicose, mas tem alguma alteração, você não vai, mesmo às vezes o profissional fica em dúvida se é o micro-organismo, se não é. Outro problema de diagnóstico é a doença psoríase, por exemplo. A pessoa tem uma doença autoimune, né? E aí fica difícil você saber se a alteração na lâmina é devido a essa doença ou se tem algum micro-organismo oportunista ali naquela unha. Explica só para que os nossos espectadores possam ter uma ideia do... Às vezes tem nomes que nós ficamos assim, a maioria dos espectadores fica assim, o que é psoríase? A psoríase é uma doença autoimune que a pessoa ela não vai ter pouca resistência, pouca imunidade em certos locais. Então, normalmente dá algumas lesões em pele, começa a descamação. Agora, é muito comum também na unha, a pessoa vai ter aquela aparência de desgaste, de machucado, de fungo mesmo, mas muitas vezes é só a psoríase e não o fungo, né? Fungo. A psoríase, ela proporciona a entrada de muitas bactérias, muitos fungos também, né? Então, porque a imunidade da pessoa naquelas áreas já vai estar bem debilitada e os fungos e bactérias são bem oportunistas. Deixa eu fazer uma pergunta na sequência. Esse diagnóstico também dá para esse estudo também dá para diagnosticar psoríase? Ele vai auxiliar o médico a ver se tem fungo ou não. E daí pode-se tirar poderá ser alguma conclusão, isso, não é? ele pode falar, então a onicomicose não é, pode ser que a pessoa vai abrir uma janela para o médico pesquisar outra área. Tu já falou que pretende dentro de 2 anos fazer a defesa do teu doutorado, não é? Na verdade é alguns meses. Okay? Alguns meses. Não é? Eu julgava que tu tinha falado que era 2 anos, mas eu estava... Quantos meses falta? Eu pretendo em março, no máximo em abril, de defender. Então, quer dizer, praticamente esse teu estudo está praticamente concluído. Isso, só falta agora a gente correlacionar os dados e trabalhar nos resultados mesmo, processar e analisar os resultados que a gente vai ter. Este estudo, esta pesquisa, ela é única? Digamos, não existe no mundo... Com a imagem por ultravioleta, a gente é pioneiro, né? Inclusive, a gente já conseguiu uma publicação em revistas internacionais. Sim. A de infravermelho já tem pessoas no mundo trabalhando, né? Mas a gente usou como padrão referência, porque eles já estão avançados e a gente quer... Aliás, porque até já existe equipamento próprio para isso, não é? Agora, vocês estão inovando também na área do equipamento. Na área de acoplar, digamos, uma câmera normal, não é? Isso. A parte de infravermelho, não é? Isso. E outra coisa que a gente está fazendo é melhorar nos programas de análise, né? Então, a gente tem alguns físicos computacionais que estão auxiliando a gente na programação, né? Então, a gente dá as imagens, eles fazem a programação e a gente consegue, então, analisar as intensidades e fazer uma análise diferente com esses dados. Tu tem alguma imagem de alguma unha assim, muito escandalosamente doente? A gente tem um exemplo aqui de um paciente que foi tratado com a curcumina. Do lado esquerdo, não é? A figura A. Isso. A figura A, o paciente ele tinha uma lesão já por 10 anos, essa lesão. E aí ele veio tratar com a gente e com 6 sessões ele já teve uma cura clínica excelente, completa. A figura C é a mesma unha. Isso. Já trata completamente... Com 6 semanas. Com 6 semanas. E ele tinha lesão há 10 anos. Essa figura B foi logo depois, no meio da sessão. Em 3 sessões, a gente tirou para ver o andamento e acompanhar a melhora, né? Isso assim, seca, acabou, secou, acabou. Isso. Aí só o paciente tomar cuidado para não se recontaminar novamente. Muito legal. Eu sei que esse teu estudo também, aliás, eu referi isso no início desta nossa segunda parte do programa, que esse teu estudo que vem complementar um outro que tu fez em 2012, ou seja, tu é campeã na onicomicose. Tu fazes o estudo, vai no tratamento e faz um novo estudo e vai no diagnóstico. Tu
você também ganhou um prémio esse ano, 2015, né? O ano de 2015, você ganhou o prémio também sobre essa sua pesquisa. Também foi o prémio Ivone Primeiro Ano Mascarenhas, não foi? Isso. Qual é a sensação de você? Cara, porque é assim, deve ser um prazer enorme, uma satisfação enorme você ganhar 2 prémios em 2 pesquisas que você está fazendo. Qual foi a tua sensação de realmente ganhar assim? É gratificante, né? É verdade. A gente vê que o esforço da gente está sendo reconhecido, né? Tu vais seguir a área, da academia ou tu pretende? Eu pretendo ir para a área de pesquisa, mas em indústria, provavelmente. Na verdade, eu já estou contratada por uma indústria farmacêutica, então eu vou continuar na área de pesquisa, mas em indústria agora. Muito bem. Última pergunta em relação àquele aparelho do infravermelho. Esse aparelho já existe ou está sendo também desenvolvido? Do infravermelho, ele Sim, já existe. Já existe, que é esse aí, não é? Isso. E o outro que é o aparelho de Fluorescência. fluorescência. Isso. Esse equipamento, ele é desenvolvido por uma indústria aqui da cidade, inclusive. É de São Carlos, uma indústria de São Carlos está desenvolvendo esse aparelho, é isso? Isso. E ele era utilizado antes para diagnóstico de boca, de bactérias, para você ver onde está localizado. E a gente adaptou para diagnosticar onicomicose. Bem adaptada, hein, Ana Paula? Ana Paula, só temos que te agradecer e realmente te congratular por esse teu trabalho fantástico que vai aliviar e vai resolver o problema de muita gente, não é? Ana Paula, muito obrigado por ter estado aqui. Um grande abraço. Obrigada. Felicidades aí no teu doutorado. Viu? Obrigada. O programa Na Fronteira do Conhecimento fica por aqui, restando agradecer à doutora Ana Paula da Silva pela participação e pelas opiniões que partilhou connosco. Se você tem sugestões sobre temas que gostaria de ver tratados aqui, se deseja fazer elogios, críticas, envie sempre um e-mail para o endereço eletrónico que aparece aqui em rodapé. Contamos com a sua participação, pois esse programa é para você. Marcamos encontro na próxima semana. Fique bem. Tchau.